Notícia importante nos bastidores do Goiás: a Copa Verde de 2025 dará vaga na terceira fase da Copa do Brasil para a temporada de 2026. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma informação importante a respeito dessa história. O Goiás vai ou não disputar a Copa Verde desse ano? E mais, será com um time titular ou reserva? Já que os jogos, inclusive, eles chocam com as datas do Campeonato Goiano. Quero trazer os detalhes sobre isso, qual será o adversário do Goiás, que já entra nas oitavas de finais, e também sobre a premiação, quanto que o Verdão recebeu no último título, em comparação também com o título do Paysandu contra o Vila Nova na temporada passada. E sobre uma criação, por exemplo, da Copa Centro-Oeste, o retorno da Copa Centro-Oeste, essa informação confirmada pelo André Rodrigues, um abraço inclusive para o pessoal do Mídia Esmeraldino, que eu vi essa informação graças a ele. Será que compensa? Enfim, eu quero bater um papo com vocês a respeito das competições regionais aqui no Brasil. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e conheça também a Bueno Tênis Club, nosso parceiro aqui do canal, com um recadinho da Marina para vocês, tá bom? Para tudo. Eu vim aqui desconstruir toda essa concepção que você tem que não pode aprender do zero. Veja como acontece aqui na Bueno Tênis Club. Aqui na Bueno Tênis Club, te ensinamos a jogar tênis do absoluto zero, através de uma metodologia simples e de fácil compreensão. Na primeira aula, você já vai trocar as suas primeiras bolinhas. Temos um time de treinadores capacitados para te conduzir durante todas as fases de evolução, com uma experiência leve e divertida. Afinal, tênis é diversão. O tênis é um esporte que vai te proporcionar um crescimento dentro e fora das quadras, para você queimar muitas calorias e para você desenvolver inúmeras habilidades mentais e emocionais no seu dia a dia. Você quer aprender a jogar tênis do zero e não sabe por onde começar? Clique no link que você está vendo nesse vídeo e agende hoje mesmo a sua aula experimental. Vem pra Bueno! Para você começar um novo esporte neste ano de 2025, é com a Bueno Tênis Club. O horário, você faz o seu próprio horário, agenda a sua aula, flexível a sua rotina, localizado no setor Bueno, tênis, beach tênis para adultos e crianças com a Bueno Tênis Club. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Tá bom? Então bora começar hoje para falar sobre o seguinte assunto, que é a Copa Verde da temporada de 2025, onde a CBF, em entrevista, enfim, o presidente Edinaldo Rodrigues, confirmou que as competições regionais, Copa do Nordeste e também a Copa do Nordeste, a Copa Verde e a Copa do Nordeste, tá certo? Terão vagas para a terceira fase da Copa do Brasil na edição de 2026. Então tinha aquela preocupação e tudo mais. É algo vantajoso para o Goiás, sim, esta confirmação da CBF. Dia 22 de janeiro, a estreia na quarta-feira, e o Goiás vai enfrentar o vencedor deste confronto aqui, ó. Vitória do Espírito Santo contra o Rio Branco, também do Espírito Santo. O único jogo, quem vencer enfrenta o Goiás nas oitavas de finais, jogo único na Serrinha, tá bom? Esses horários também de Brasília. Goiás que já entra nas oitavas de finais, e também tem outros clubes que estarão nesta fase, como por exemplo o Brasiliense, o Paysandu, o Amazonas, Goiás, Manaus, Aparecidense, Remo e Vila Nova. Uma novidade é que o Cuiabá, por exemplo, não jogará esta edição, e dos clubes que entram na primeira fase, basicamente eu acho que nenhum deles assim chega com favoritismo. Tem clubes tradicionais, como por exemplo a Luverdense, União de Rondonópolis, o Tocantinense, que recentemente quase subiu para a Série C, mas em termos de favoritismo, né, acabam sendo os mesmos, os que estão na Série B. O Vila, o Goiás, o Remo, o Amazonas e também o Paysandu. Claro, tem a Aparecidense também, que pode chegar como uma grande surpresa. A grande questão é a seguinte: as datas, pelo menos, a Copa Verde começa agora, nesta quarta-feira. O jogo do Goiás, ele está marcado basicamente para o dia domingo 2, tem Goiás e Vila Nova, certo? O jogo do Goiás na Copa Verde, ele seria já no meio de semana do início do mês de fevereiro, ou seja, seria aqui, ó, dia 2, dia 5. O jogo do Goiás na Copa Verde seria dia 5 ou dia 6.
na competição regional. E o que acontece dentro desses dias? Dia 6, quinta-feira, tem Goiás e Inhumas na Serrinha. No domingo, dia 9 de fevereiro, tem Goiás e Atlético também na Serrinha. Ou seja, o Goiás teria que mesclar o seu elenco após o clássico contra o Vila Nova no dia 2, já para enfrentar o vencedor deste confronto lá do Espírito Santo, no dia 5, quarta-feira, ou no dia 6, quinta-feira. Um desses 2 dias teria jogos do Goiás. E lembrando, o Goiás, se utilizar o elenco dia 5 titular, ele já teria jogado no final de semana e joga no outro final de semana também um clássico contra o Atlético Goianiense. Então, mesmo o jogo contra o Inhumas, eu penso que o Goiás pode sim utilizar um elenco alternativo, apesar que o Inhumas é o líder hoje, né, quem diria, do Campeonato Goiano. Ainda assim, está no meio de 2 clássicos, então acaba sendo uma pulga atrás da orelha como que o Goiás terá esta conciliação com o Campeonato Goiano e a Copa Verde. E outro cenário, daqui até o final do campeonato estadual, os jogos acontecerão no meio de semana e no final. Ou seja, tem jogo do Goiás agora quarta. Final de semana também tem. Semana que vem, tem no meio de semana e no final. Na outra, também da mesma forma. Dia 12, dia 16, dia 23. Então acaba que não sobra exatamente nenhum espaço para o Goiás, por exemplo. Aliás, tem. Entre o dia 16 e o dia 23 acaba sobrando uma data, por exemplo, num domingo ou segunda-feira. Mas ainda assim é um espaço muito apertado. O Goiás terá um jogo em cima do outro e terá que conciliar a Copa Verde. Em algumas entrevistas também o Lucas Andrino afirmou que mesmo se não tivesse esta vaga na próxima edição da Copa do Brasil, o Goiás iria disputar e ter também uma oportunidade de mesclar o seu elenco para a temporada, quem sabe até mesmo com as chances, né, para alguns garotos da base ou jogadores que não começaram o ano, por exemplo, como titular. Com a SeguroBet você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, como por exemplo as cotações dos jogos nos campeonatos estaduais. Tem o próximo jogo do Goiás contra o Goiânia, logo já fica à disposição as cotações para vocês. É só pegar o link aqui embaixo. E no Campeonato Paulista também as partidas nesta terça-feira. Vitória do Novo Horizontino contra a Inter de Limeira, pagando R$1,53 a cada real apostado. Do Corinthians contra o Água Santa na quarta-feira a R$1,23. Vitória da Ponte Preta contra a Portuguesa 2,15 e do Palmeiras contra o Santos na cotação de 2,11. Esse bilhete que eu montei para vocês, ele está numa odd total de 8,54. Se você apostar R$10 nesse bilhete, por exemplo, e ele acontecer, pode voltar para você até R$ 85,40 com a SeguroBet. Não perca essa chance, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Outra questão envolvendo os valores, tá, da Copa Verde. O Goiás, que quando foi campeão contra o Paysandu, lá em 2023, recebeu aproximadamente R$400 mil pela conquista, e outro clube que recebeu uma compensação foi o Paysandu, que chegou até a final, R$200 mil. No ano passado, o Paysandu, que foi o campeão, recebeu apenas 220 mil, segundo o jornalista Charlie Pereira, um abraço para ele inclusive. A ideia da CBF era destinar um valor de no mínimo R$1 milhão ao vencedor da competição. Você pode falar, putz, mas será que isso é muito ou é pouco? É muito pouco, essa que é a verdade. Aqui está, para a temporada de 2025, a Copa do Nordeste, por exemplo, terá o seu campeão uma premiação de R$2.200.000, além de R$1.400.000 para o vice. Você pode olhar e falar, putz, mas não é tão diferente assim? Sim, já é diferente. Só que tem outra coisa, os clubes que chegaram até as quartas de finais, 550 mil. Os clubes que chegaram até as semifinais, 770. E isso não é duas coisas que é importante os clubes separarem, tá? E também tem outra, os times receberão cotas, né, só por participarem da fase de grupos, né? Os clubes, por exemplo, dividindo os valores, o Ceará, o Sport, Sampaio Corrêa, enfim, já é uma quantia significativa. Isso não é culpa da CBF, quem faz o valor da competição é o próprio torneio, então com a valorização do campeonato, maiores patrocinadores, exibição, transmissão, você aumenta essa quantia. Claro que a CBF poderia e deveria acompanhar com um pouco mais de cuidado o futebol brasileiro, mas, convenhamos, cobrar isso seria uma utopia muito grande, a gente sonhar com isso um dia, e os clubes precisam valorizar o campeonato precisa crescer para ter valores como esses. E não só olhando para clubes como o Goiás, o Vila, o Atlético, que não joga, né, mas o Cuiabá também não vai jogar esse ano, o Remo, o Paysandu, mas para os outros clubes, porque, por exemplo, lá no campeonato, na Copa do Nordeste, é uma premiação muito grande para os clubes menores, como a Juazeirense, como, por exemplo, o Altos do Piauí,
quem mais? O Motoclube, o Souza da Paraíba, esses clubes recebendo uma quantia já significativa por participarem da competição. Então, por exemplo, se um clube pequeno da Copa Verde chega nas semifinais, ele não vai ganhar nada, ele vai prejudicar o seu calendário e não vai receber nada com isso, né? Vamos colocar assim, o Porto Velho, um Ceilândia, um Tocantinópolis, até a própria Aparecidense. Claro que é bom chegar na semifinal, não estou tirando isso do mérito, mas você não vai ganhar nada, né? Em exceção à bilheteria, enfim, é uma premiação muito pequena. Enquanto na Copa do Nordeste, se um Souza, por exemplo, chega até a semifinal, ele vai receber aproximadamente 770 mil reais. Então, somando tudo, já dá mais de R$ 1 milhão somente pela participação no campeonato regional. Então, isso precisa ser alterado em relação à Copa Verde. Mas acho que o Goiás tem que disputar, tem que colocar força máxima sempre que puder na competição e buscar os 3 títulos. Nessa temporada de 2025, sei que agora parece um pouco distante, né? Porque o Goiás não começou bem a temporada, mas eu ainda tenho confiança nisso e o Goiás é um clube grande, precisa sim buscar todos os canecos nesta edição de 2025. Não esqueça de conferir o link da Bueno Tênis Club para você começar um novo esporte neste ano de 2025 e também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade.